Bom, pessoal, então vamos iniciando MDC. O que é um MDC? Máximo divisor comum, tá certo? Esse conteúdo é extremamente importante para você que quer passar em um concurso ou garantir no mínimo 80% de questões em matemática, tá certo? Logo após a gente vai ver MMC também, números primos, tá certo? Vai ver muito conteúdo massa, tá bom? Então vamos lá, preste atenção. Como eu bem falei, o MDC significa o máximo divisor comum, não é? Ou seja, o máximo divisor comum entre dois ou mais números naturais, tá certo? Por exemplo, se eu quiser saber o máximo divisor comum entre o número 40, 30 e 20, certo? Aí eu vou ter que calcular o MDC de 40, 30 e 20, ou seja, o máximo divisor comum entre esses três números, tá certo? Ou seja, vai ser o maior de seus divisores. Tudo bem? Dois números naturais sempre têm divisores em comum, certo? Galera, o que isso daqui significa dizer? Que dois números naturais, por exemplo, 40 e 30 ou 20 e 30, sempre possuem números que podem dividir os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, o número 2. O número 30 e o número 20 podem ser divisíveis por 2, do mesmo jeito que o número 40 e o número 30 também podem ser divisíveis por 2, tá certo? Então sempre terão divisores em comum, tudo bem? Então vamos lá, por exemplo aqui, olha só, vamos colocar aqui um exemplo, exemplo, tá? Neste exemplo aqui, galera, a gente vai pegar o número 30, certo? Quem são os divisores do número 30? Vamos lá. O número 30, ele pode ser dividido por 1, pode, não é? Por 2, pode? Pode. Por 3, pode, que dá 10, não é? Pode. Por 4, pode, pessoal? Não, 30 dividido por 4 não vai dar um número redondo, não é? Por 5, pode? Pode. 5 vezes 6, 30, não é? Por 5. Por 6, pode? 6 vezes 5, 30, não é? Pode também. Por 7, pode? Não. Por 8, não. Por 9, não. Por 10, pode? Pode. 30 dividido por 10 dá 3, não é? Qual é o próximo divisor de 30 aqui, galera? 12, 13, 14? Não, 15, não é? 30 dividido por 15 dá 2, não é? Qual é o próximo número aqui a dividir por 30? Como a gente já passou da metade do número, pessoal, agora somente será ele mesmo, o próprio 30, certo? Tudo bem? Então, esses daqui são os divisores do número 30. 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30, tá certo? Ou seja, esses daqui são os divisores do número 30. Tudo bem? Tranquilo para vocês? Massa, né? Galera, então eu faço uma pergunta para vocês. Como é que eu posso calcular o MDC de dois ou mais números? Certo? Dois ou mais números naturais. Como é que eu posso calcular? Você vai colocar aí que a gente pode calcular o MDC de dois ou mais números por divisão de fatores primos ou divisão simultânea. Tá certo? Coloque aí, tá? E vamos avançando. Olha só, pessoal, então agora a gente vai aprender a calcular MDC. E o método que eu gosto de utilizar é a decomposição simultânea. Então preste atenção e vamos lá. Olha só. Seguinte, exemplo, não é? Cadê o exemplo que não vai? Exemplo. Passa aí, galera. A equipe aqui. Opa, pronto. Né? Um pouquinho devagar, vamos mudar a cor do piloto aqui, ó. Encontre o máximo divisor comum dos números 180, 240 e 270, certo? Então vamos organizar aqui, né? A gente vai encontrar o MM ou MDC, máximo divisor comum, de 180, certo? 240 e 270. Isso tudo aqui, galera, a gente vai ter que fazer aqui os divisores comuns entre eles, certo? E a gente já vai começar a dividir. Olha só. Qual é o primeiro termo comum entre eles aqui, galera? O 2, não é? O 180 por 2 dá 90, 240 por 2 dá 120 e o 270 por 2 dá 135. Aí eu pergunto, ainda posso dividir algum por 2? Pode, você sempre vai continuar dividindo enquanto tiver um que possa ser dividido, certo? Então 90 por 2 vai dar 45, 120 por 2 vai dar 60, 135 por 2 repete, não pode,
né? 45 por 2 pode? Não, repete. 60 por 2 pode? Pode, dá 30. Lembrando, galera, que toda vez que eu adicionar uma linha aqui, eu tenho que colocar o número que eu estou dividindo. Por exemplo, eu dividi aqui 180 por 2, deu 90, né? Se eu for dividir 90 agora por 2, não, eu tenho que colocar outro 2. Se eu for dividir agora o 60 por 2, eu tenho que colocar outro 2 para poder dar o 30 aqui, certo? E o 135 não pode, repete, não é? Agora, galera, ainda tem algum número divisível por 2? Tem o 30, não é? Então, repete o 2, fica 45, 30 por 2 dá 15, e o 135 repete, não é? Tem algum que pode ser dividido por 2? Não. Agora tem quem aqui, galera? Agora, a gente vai utilizar o número 3, certo? Porque tem números aqui que podem ser divididos por 3, certo? Olha só, 45 por 3 vai dar 15. 15 por 3 vai dar 5, certo? E o 135 por 3 vai dar 45, certo? Ou seja, galera, esse 3 aqui ficou tão escondidinho aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Colocar ele de novo aqui, ó, colocar ele maior, não é? Dividir essa linha por 3, encontrei esses números e posso dividir por 3 novamente, ó. 15 por 3 vai dar 5, certo? 5 por 3 não pode, repete. Certo? 45 por 3 pode, que dá 15. Galera, eu ainda posso continuar dividindo? Posso, né? Vou repetir aqui, ó. Vamos fazer a continuação aqui, certo? A gente vai ter aqui o 5, 5 e 15, não é? E aí esse 15 a gente vai continuar dividindo, certo? Por 3, que vai ficar 5, 5 e 5. E os 5 aqui podem ser divididos por 5, que vai ficar 1, 1 e 1, certo? Então, quais são, vamos circular de azul, certo? Quais são os máximos divisores comuns entre 180, 240 e 270? Olha só, o 2 já é 1, não é? Traz o 2 para cá. O 3 é outro que dividiu todo mundo aí, não é? O 3. E o 5 é outro que dividiu todo mundo, comum também. Ou seja, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, certo? Então, o MDC, máximo divisor comum, de 180, 240 e 270 é o número 30, certo? Olha isso, que coisa interessante, você não pode ir para a prova sem saber disso aí, tá bom? Olha a minha cara de felicidade vendo você aprender, certo? Quem me conhece sabe que meu rosto está bem parecido aí, não é, galera? Então, galera, eu espero que você tenha compreendido, certo? Vamos fazer aí outro exemplo de MMC ou MDC, certo? Lá vem eu com MMC, é o próximo conteúdo. Outro exemplo de MDC para você não esquecer, tá certo? Vamos lá. Exemplo 2 aqui, pessoal. Calcule o MDC, certo? O MDC de... Vamos botar aqui 10 e 20, certo? Para a gente brincar um pouquinho, vamos calcular o MDC, o máximo divisor comum de 10 e 20. Olha só. Vamos pegar aqui o branco, não é? Vamos colocar aqui 10 e 20. E aí a gente já pode começar dividindo aqui por 2, não é? Que fica 5 e 10. Pode dividir por 2 ainda? Pode, vai ficar 5 e 5, não é? 10 por 2 já dá 5. E depois dividir tudo por 5, que vai ficar 1 e 1. Ou seja, quais são os termos comuns aqui entre eles? O 2 e o 5. 2 e 5 fazem parte do MDC, que 2 vezes 5 é 10. Então, o máximo divisor comum, o MDC, entre 10 e 20 é o número 10. Certo, galera? Massa, não é? Uma dica, o 10 é metade do 20, ou seja, o MDC de 10 e 20 vai ser 10, certo? Que é o máximo que a gente vai poder dividir aí o 20, além de dividir ele por ele mesmo, certo? Então, o máximo divisor comum entre 10 e 20 vai ser 20, ou vai ser 10. E pela lógica, galera, quando vocês prestam atenção, olha só, o 10, o limite do 10 é o 10, não é? Qual é o limite do 20? O 20. Só que o 20 eu ainda posso dividir por 10, que dá 2. Então, já que o limite do 10 é o 10, então quer dizer que o máximo divisor comum entre o 10 e o 20 é o 10, certo? Porque o 10 ele pode dividir ele por ele mesmo e pode dividir o 20, certo? Então, o MDC de 10 e 20 vai dar 10, certo? Que coisa linda, não é? É matemática, tá? E aí eu tô todo arrepiado que eu tô vendo que você tá aprendendo, né? Vamos pro próximo tópico, vamos resolver questão e vamos embora.